Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira Reis, capítulo 17. Eu estava ali agora falando com o Espírito Santo, Senhor, preciso de uma palavra. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Uma palavra que você conhece muito, 1 Reis, capítulo 17. Que diz assim: Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu vou repetir: nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra de Elias. Palavra. Versículo 2. Depois, vírgula, espaço de tempo, veio a ele, Elias, a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Quer dizer que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Em poucas palavras, eu quero que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer falar aqui nessa noite. Quando eu leio esse texto, eu estou, como eu disse aqui em uma das minhas falas, eu estou lendo, fazendo menção de um dos períodos mais caóticos da história do povo de Deus. Por quê? O povo aqui estava dividido. Aquilo que Deus tinha constituído como uma nação, irmã Kelly, estava dividido. E essa divisão, o próprio Jesus fala no seu ministério, que um reino dividido não subsistirá. Quando questionaram, qual falava que ele fazia coisa de demônio, aí ele diz: se demônio expulsa demônio, tem alguma coisa errada, porque reino dividido não subsiste. E o reino aqui estava dividido, irmão. Só que essa divisão, irmão Paulo, ela foi meio caótica para a espiritualidade do povo. Diz a Bíblia que depois daquele episódio de Roboão, Jeroboão leva as 10 tribos para o norte, e com o intuito de não fazer que o povo descesse para adorar em Judá, ele cria 2 altares nas extremidades, nas fronteiras do reino do norte, um em Betel e outro em Samaria. Ele instaura a idolatria no meio do povo. E diz a Bíblia que todos os reis, presbítero Odimar, que sucedeu Jeroboão, mantiveram aquela adoração, porque a intenção, o escopo deles não era a adoração, mas e sim o governo, a liderança para com o reino do norte. Eles não queriam que o reino voltasse a ser único novamente. Então, a maioria, ou todos os reis do reino do norte, foram idólatras, se voltaram contra ao Deus de Israel. Nesse contexto, quando Elias se apresenta, e é muito importante enfatizar isso aqui, porque o judeu, o hebreu, ele tem muito carinho, cuidado, irmão Vanderlei, de falar a sua biografia, a sua história, a sua árvore genealógica, ou a sua genealogia. Isso está denotado na Bíblia em Crônicas, isso está denotado na Bíblia lá em Gênesis, isso está exposto na Bíblia no livro de Salmos, isso está exposto no primeiro livro de Mateus, falando de Jesus, isso está exposto no primeiro capítulo de Lucas, também falando de Jesus. Então era um povo que tem raiz, que tem história, que se preocupava. O irmão Mauro, filho de quem?
o pai dele, nome tal, a mãe número tal, da família tal, da tribo tal, veio de tal lugar. Eles sempre tinham cuidado de fazer isso. Só que quando eu leio a Bíblia, eu já até vi vários estudos teológicos quanto a isso aqui, eu não vejo uma história falando de Elias, da sua genealogia, da sua árvore, da sua linhagem, dos seus parentes em linha reta. O que é parente em linha reta? Ascendente e descendente. Meu pai, meu avô, meu bisavô é meu parente em linha reta. Meu filho, meu neto, meu bisneto são meus parentes em linha reta. Você não vê isso sobre Elias. Você só vê esse homem de Deus narrado aqui, a Bíblia falando, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, se apresenta diante do rei Acabe e diz: viva o Senhor, cuja face estou, que durante esse tempo nem chuva, nem orvalho vai cair na terra, segundo a minha palavra. Irmãos, tisbita vem de Tisbe, era um pequeno vilarejo, segundo a história, a Bíblia não fala, segundo a história, a teologia, segundo os arqueólogos, era um pequeno vilarejo que ficava na região de Gileade. Que região era essa, Sebastião? Vou fazer você entender, porque eu gosto muito de história bíblica. Diz a Bíblia que quando as tribos que estavam findando chegaram diante das muralhas de Jericó, lá no monte onde Moisés morre, Deus dá a ele a visão de como seria a distribuição das terras. Só que quando chegaram diante das terras, diz a Bíblia que a tribo de Rúben, o primogênito, e metade da tribo de Manassés chegaram diante de Josué, que já era o líder, e falaram assim: Josué, nosso irmão, nós somos criadores de gado, nós somos criadores de animal, e essa terra aquém do Jordão está na Bíblia, nos interessa, seria muito importante se fosse essa terra distribuída para nós. Diz a Bíblia que aquilo a priori causou um alvoroço. Por quê? Porque a terra prometida estava além e não aquém do Jordão. Só que Josué consulta Deus. E Josué, amando de Deus, resolve cumprir a vontade da tribo de Rúben e da meia tribo de Manassés, com uma condição: desde que eles entrassem junto com as outras tribos, pelejassem contra o povo de Jericó, os cananeus. Depois de findada a batalha, aí sim eles poderiam voltar para quem do Jordão, ou seja, do lado de cá, para poder tomar posse da terra. Esse cara tal de Gileade, ele foi neto de Manassés. Manassés, um dos filhos de José. Neto de Manassés, ele foi um cara muito importante. Ele foi tão importante que as terras onde ele habitava levaram o seu nome. Eram as terras de Gileade. Ficou conhecida como lugar de Gileade. Tisbe, a terra de Elias, ficava aquém, do lado de cá do Jordão. E é nesse contexto, num vilarejo, num local íntimo, menor do que Marangatu, que nasce, que surge um homem de Deus. Queria mudar a história de muitas vidas e marcar o seu nome por todo o tempo na palavra de Deus. Ô irmãos, ele não se contentou, irmão Mauro, com tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. Diz a Bíblia que Acabe, filho de Omri, começa a reinar em Israel. A primeira coisa que ele faz, Natã, preste atenção nisso, se aliar com a filha de Etbaal, este rei dos Sidônios. Por quê? Essa aliança, irmão Wanderlei, politicamente era estratégica, era muito boa para Acabe, era muito importante ele se aliar com os Sidônios, ele ter eles como aliados, porque Acabe queria se constituir, se consolidar no trono de Israel. Só que ele se deixa levar para aquela adoração pagã que a sua cônjuge Jezabel fazia naquele lugar. Diz a Bíblia que Acabe levanta um templo, levanta altares para Baal em Israel, e mais grave ainda, diz a palavra de Deus no capítulo anterior, depois você lê, que ele, através de bosque, madeira, levanta altares por toda a região de Israel para adorar a
ele fez mal do que todos os reis que o antecederam. Ô irmãos, isso incomodou Elias, porque Elias sabia que o Deus a qual Acabe deveria servir era o Deus que tinha aberto o mar vermelho em dois, era o Deus que tinha derrubado as muralhas de Jericó sem nenhum explosivo, era o Deus que do nada tinha mandado maná no deserto, era o Deus que do nada mandou carne até sair pelo nariz dos israelitas quando eles reclamaram no deserto, era um Deus que quando o povo reclamava de sede, Deus mandava o teu servo tocar na pedra e água saía da rocha. Elias não conseguiu se contentar com aquele contexto de adoração. Aí Elias toma uma atitude, irmão Abel. Ele vai até o rei, quebrando tudo e qualquer hierarquia. Ele correu o risco de ser morto. Ele vai diante do rei, da autoridade suprema do seu país, se apresenta diante do rei e afronta ele na sua adoração, na sua liturgia, dizendo que segundo ele, aquele que ele adorava, o Senhor, segundo a palavra dele, não ia chover. Ô irmão, você imagina só, um povo que vivia da agricultura, a maior parte, e da pecuária, exemplificando, da plantação e do rebanho de animais, ficar sem água. Você imagina a situação de ficar sem água? Você lembra dos anos de 2014, 2015, 2016, onde o rio Pomba chegou quase no seu limite? Eles abaixavam cada vez mais a captação, porque a profundidade cada vez mais sumia a água no leito do rio. Cidades da nossa região padecendo de crises hídricas, porque faltava chuva. Você já imaginou a sua vida sem água? Você imaginou você cozinhar, você que lava sua casa, lava a calçada, joga água para tudo quanto é lado, você que toma 2, 3 banhos por dia, lava a casa toda vez que sai na rua? Você já imaginou você viver sem água? Ainda mais se você vivesse da agricultura, se você dependesse da plantação. Quem foi da roça que sabe, planta arroz e não chove, planta milho e não chove, planta feijão e não chove. Quem trabalha com boi, com gado, planta cana e não chove, planta braquiária e não chove para ver se nasce, não nasce. Depende da chuva. Diz a Bíblia que a seca era muito grande no meio daquele país. E Acabe não era qualquer um não, irmão. Se não fosse o episódio da idolatria dele, Costa Melo, ele seria um dos maiores reis que o rei do norte já teve. Porque ele era um rei estrategista, um expert, um excelente gestor. Diz a Bíblia no livro das Crônicas e no livro dos Profetas, que Acabe conseguiu reunir o maior exército que o reino do norte já teve. Durante a gestão de Acabe, não se teve tanta abundância, tanta fartura em Israel, como durante o seu reinado, a sua gestão. Se não fosse, irmã Silvana, a idolatria daquele homem, ele tinha de tudo, irmão Mauro, para ser um dos maiores reis do povo de Deus, mas se voltou contra o seu Senhor. Elias não se contenta com isso, e Elias vai lá, cheio do Espírito, amado. Mas não foi Deus que mandou ele lá, não. Eu não vi isso escrito na Bíblia. Se alguém viu, pelo amor de Deus, me mostra. Pode até alguém conjecturar, pode até alguém usar o achômetro, pode até alguém, isso aí é pertinente, é óbvio, é claro, a Bíblia ela dá esse parâmetro. Só que na literalidade escrito, não está dizendo que Deus manda Elias até Acabe, mas ele vai, ele se incomoda. E ele fala assim: segundo a minha palavra não vai chover. Segundo a minha palavra não vai chover. Todo mundo aqui conhece o ciclo da chuva, né? A evaporação que constitui as nuvens, condensação, e aquilo desce em forma de gotícula. Ah, está chovendo pouco. Antigamente chovia mais na nossa região, em algum lugar está chovendo, porque o ciclo da água continua o mesmo, que não mudou. Se talvez não está chovendo muito hoje em dia, quase em algum lugar está chovendo, porque o ciclo da chuva ele é uno. Você imagina só, Elias fala: segundo a minha palavra, não vai chover. Eu imagino Deus lá no céu, eu
crente. Abre a tua boca no meio dessa crise, que Deus vai honrar a tua palavra. Canagachou, gachandarábia. Se fosse hoje, irmão mal, eu não sei, Pet, que aquela garota do tempo ia arrumar, ia ter que mudar de profissão, ia ter que ser câmera, ia ter que trabalhar na redação do jornal, porque não ia ter nuvem para ela apresentar na previsão de tempo. Talvez ela ia perder até o emprego dela, porque Deus honrou a palavra de Elias. Não há diferença entre Elias e nós. Elias era homem de Deus, nós também somos homens e mulheres de Deus. Nós também temos o poder para profetizar e Deus honrar a nossa palavra. Você pode adorar o nome do Senhor? Aí, no versículo 2, depois, está escrito aqui, ó. Eu não estou nem pregando, estou lendo o versículo. Depois que Elias falou, Costa Mel, depois, vírgula, espaço de tempo, depois de um tempo, irmão, que Deus falou com Elias, porque até então foi Elias que falou com Acabe, só não vai chover não. Essa idolatria que você está fazendo aí, meu filho, você está doido. Você era para estar adorando é o Deus de Israel, aquele que já provou que Ele é Deus nas nossas vidas. Você lembra lá atrás que Ele fez o sol parar, só para Josué guerrear? O dia maior da história da humanidade, porque o Deus de Israel não é Deus feito por mãos de homem, não é Deus de madeira, não é Deus de ouro, é um Deus vivo, é um Deus todo-poderoso. Não vai chover! Não choveu. Aí a seca começou a devastar. Crise hídrica, falta de chuva, se alastra várias crises, crise de produção, a produção agrícola obviamente caindo, a fome chegando em Israel. O que que Deus fala aí? Deus entra em cena, veio a palavra do Senhor dizendo, sai daí eles, vai até Querite. Querite era um riachozinho, era um ribeirozinho. Existia, né, com toda a sua mística, com todo o seu significado, né, espiritual, o Rio Jordão em Israel. Só que Deus manda Elias ir para Querite. Ele poderia muito bem mandar Elias direto para o Jordão, porque você vai ver que Querite depois seca. Mas por que Deus manda Elias para Querite? Porque Deus não precisa de rio grande igual o Jordão para alimentar o teu servo. Deus não precisa de coisas grandes para fazer na nossa vida. Deus é aquele que opera em coisas pequenas, em coisas mínimas, só para provar que Ele é Deus, só para provar que depende dEle, só para provar que depende dEle, não de mim, só para provar que está no controle dEle e não no meu. Você pode adorar o nome do Senhor essa noite? Aí Elias faz o seguinte, fica lá Elias. Aí Deus fala com ele, olha só, eu tenho ordenado. Deus mandou. Quando Deus manda, homem obedece, animal obedece, vento obedece, mar obedece, tudo obedece. Diz a Bíblia que Deus ordenou, está escrito, Deus ordenou, em outras palavras, Deus determinou, Costa Melo. Você sabe o que é isso? Deus determinou, o corvo, vai lá. O corvo nem gritou, nem piou, Deus mandou, está mandado, vai lá porque eu tenho uma missão para você, missão dada, missão cumprida. Aí os corvos vão alimentar ele, irmão Silvânia, com carne e pão, de manhã e de tarde. De manhã carne e pão, de tarde pão e carne. De manhã carne e pão, de tarde pão e carne. O contexto era de fome, o contexto era de seca, o contexto era devastador, desolador, preocupante, apavorante. Só que não importa se o contexto está assim na sua vida, importa é que Deus está nela, e se Deus está nela, Ele vai cuidar dela, porque um dos requisitos do chamado dele, Kennedy, um dos requisitos, irmão Paulo, do chamado de Deus, é quando Ele chama, Ele cuida, Ele sustenta, Ele segura, Ele honra. Eu vou mandar, eu já mandei, já ordenei os corvos.
Mas se você estudar na fauna, né, sobre essa ave, depois você dá uma lida nela. É uma ave que se alimenta de carne e putrefação. É uma ave que se alimenta de coisas que já estão estragando, Maria. Coisas que já estão se decompondo. Olha só como que Deus é lindo. Não era para ser corvo, podia ser uma pomba, podia ser uma andorinha, podia ser uma águia, mas Deus ele é tão maravilhoso, né? Deus é tão lindo, que Ele manda uma ave que se alimenta de carne de decomposição, levar carne boa e fresca, Diácono Sebastião Moraes, até o homem, até o servo dele. Irmão, Deus é tão lindo, Deus é tão poderoso, que quando Deus quer te sustentar, que quando Deus quer te fazer ficar firme, varão, até corvo vira garçom na presença dele, para servir o servo e a serva dele. Tem gente que agora o nome do Senhor. O ribeiro seca. Deus manda ele para um país estrangeiro, que não adorava o mesmo Deus, que não tinha a mesma cultura, só que a fome e a seca também estavam lá. Aí ele encontra uma viúva, uma mulher, e num contexto totalmente machista, né? Uma mulher desamparada, viúva, era o status civil dela, com um filho, um único filho. E ela estava ali, e Eli chega diante dela, a viu, e manda preparar um alimento para ele. Ela questiona: ah, meu Senhor, eu até estou aqui com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu estou catando aqui uns cavaquinhos de lenha, para poder cozinhar, meu filho comer, porque isso aqui vai ser a última alimentação que a gente vai fazer. Depois disso não tem mais nada para comer, o celeiro não tem mais nada, a despensa não tem mais nada, a lata se bater está igual a bateria da igreja, não tem um grão de nada dentro dela, é comer, saciar a última fome e depois esperar a morte, ou seja, é comer e morrer. Aí diz a Bíblia que o homem de Deus fala assim: não, vai lá e faz primeiro para mim. O contexto de fome, Deus manda Elias falar para uma viúva, uma desamparada: vai e faz primeiro com o meu servo, faz primeiro com o homem de Deus, honra primeiro as coisas de Deus, honra primeiro o reino do céu, busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, faz isso tudo primeiro, que as demais coisas vai ser acrescentada. Isso ainda nem existia, não estava escrito, mas já era subentendido nesse texto. Aí a mulher vai lá e faz isso, presbítero Osmar, cozinha para ele. A última coisa que tinha, ela cozinhou. E diz a Bíblia que nunca mais faltou o azeite que vinha da azeitona da oliva, que nunca mais faltou a farinha que vinha do trigo na sua panela. Era mais ou menos assim, presbítero Almeida, vamos tentar imaginar. Ela chegava lá na sua lata, para fazer um bolinho, pegava a farinha, rapava tudo na lata, colocava na vasilha um pouquinho de azeite, fazia o bolinho, comia quieto junto com o seu irmão. Quando ela voltava, a panela estava cheia de novo. Aí ela fazia o bolo de novo. Quando ela voltava, a panela estava cheia de novo. E era assim com o azeite, e era assim com a farinha, e era assim a tua casa. Faz primeiro para Deus, honra primeiro as coisas de Deus, faz primeiro para o céu, que o céu não vai te desamparar. Tem gente aqui nessa noite, tem crente em casa que adora o nome do Senhor. Aí depois, irmão, olha só, Elias é um privilegiado. Depois o menino morre, o único filho da viúva morre. Aí a viúva: ah, homem de Deus, será que a sua vida veio trazer maldição para minha família? Meu filho morreu. Você imagina uma mãe, né? Depois de Jesus, não existe um amor maior do que uma mãe com um filho. Você imagina uma mãe perder o seu único filho naquele contexto. Aí Elias vai lá, até meio que questiona Deus, mas intercede diante do menino. E vai acontecer naquele quarto junto com Elias, Kelly, algo que não tinha acontecido ainda na história da humanidade. Lê a Bíblia antes disso, vê se você viu algo parecido com esse episódio. O que você está falando, Sebastião? Qual ser humano antes daquele menino tinha voltado a viver na Bíblia? Fala para mim. Não tem. Antes daquele menino, não. Depois dele, sim.
teve mais 9 fora, sem contar aqueles que ressuscitaram na cruz do Calvário com a morte de Jesus. Mas antes desse, nenhum ainda não tinha sido instituído na terra a tal da ressurreição. Mas quando o homem de Deus colocou a mão naquele menino, a vida voltou ao seu corpo e ele ressuscitou para a glória de Deus. Deus nessa noite está ressuscitando sonhos. O seu sonho não tinha morrido, ele estava adormecido. Deus está ressuscitando sonhos aqui hoje. Ô irmãos, eu já finalizo aqui. Depois de um tempo, a fome, Elias, 3 anos e meio, Tiago fala isso, que a seca, o livro de Tiago, li recentemente. Hoje eu estou em Apocalipse, capítulo 10, finalizando a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Hoje, amanhã, no máximo, a gente termina mais uma vez para a glória de Deus. O livro de Tiago fala que ficou 3 anos e meio sem chover, Kevin. 3 anos e meio sem chuva, imagina 3 anos e meio sem água. Sem transposição, sem duto, sem uma bomba para jogar, óbvio, né? Isso não existia. Você imagina a irmã Silvana sem água, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água, a fome devastando. E nesse contexto, Acabe mandando procurar alguma florzinha, algum matinho para alimentar os cavalos. Mas Acabe manda o seu servo procurar Elias. Obadias vai atrás de Elias. Vai Acabe para um lado e Obadias para o outro. Tem que procurar esse cara, esse perturbador de Israel, ele tem que vir. Ele falou que não ia chover, ele tem que dar um jeito. Antes de Acabe encontrar, Obadias encontra, meu senhor Elias, se prostra. Que isso, Obadias? Obadias era aquele que escondeu o 100. Jezabel queria matar, né? Ele escondeu, deu pãozinho, deu água, só para não morrer os profetas. 100 ficou numa caverna. Obadias alimentando eles. Meu senhor Elias, Acabe quer te procurar de tudo quanto é jeito. Aí o mesmo que falou que não ia chover, falou assim, Amarildo, vai lá e fala para ele preparar a sua carruagem. Vai lá e fala para ele se preparar, porque eu já estou ouvindo um som de uma abundante chuva. Vai chover em Israel, vai chover. Elias vai para o monte. Ele e o seu servo, ele e o seu escudeiro, ele e o seu ajudador. Vai lá, menino, vai, depois me mostra o que você vê. O que você vê? Nada, ele, o sol está limpinho, está azulzinho, a estrela maior está ardendo, o maçarico ligado a exaustão. Vai de novo, menino, e aí? Nada. Vai 3 vezes, nada. Vai 6 vezes, nada. Vai na 7ª vez, e aí, menino, o que você viu? Eu vi, Elias, uma pequena nuvem. Ela até parecia uma mão de um homem. Então pode anunciar que está vindo aí uma abundante chuva. Vai chover em Israel. Você pode preparar a sua vida, crente. E depois dessa seca, depois desse deserto, depois dessa provação, Deus vai mandar chuva sobre a sua vida. Deus está mandando dizer: eis que estou abrindo as comportas do céu. Ô irmãos, Elias foi um homem que fez a diferença na sua geração. Elias é um homem que ele é mencionado hoje em dia nas nossas pregações. Elias foi um homem, irmã Tânia, que na oração de Jesus com seu discípulo mais chegado, ele transfigurou junto com Moisés, lá no jardim de Getsêmani. Elias foi um dos 2 que não provou a morte, mas foi levado num redemoinho junto aos céus, vivo ainda. Irmãos, se nós de pé nessa noite, eu termino aqui. Esse homem de Deus falou que não ia chover, não choveu. Falou para se preparar que vinha abundante chuva, choveu. Uma certa feita, já no reinado de Acasias, diz a Bíblia que esse caiu lá de cima da escada e se machucou, pastor Leão. E ao invés de buscar a Deus, ele buscou Baal-Zebul, ele buscou um Deus pagão. Elias, quando encontrou com os seus servos, ele falou assim: porventura não tem Deus em Israel, para que você vai buscar um Deus pagão? E saiu.
Acasias. Acasias falou assim: vai lá e busca esse camarada, nem pensa que é para falar com o rei. Mandou um oficial e 50 soldados e até no monte falar assim: ó, Elias, desce daí, Elias, porque o rei mandou te levar. Profetiza, irmão. Elias profetizou de novo: se eu sou homem de Deus, pai, desça fogo do céu. Desceu e matou 51. Aí, não obstante, o rei manda uma outra guarnição com oficial e 50 soldados, mais 51. 51 mais 51, 102 homens. Elias, desce daí agora, rapaz. Você está doido? Eu sou oficial do exército do rei Acasias. Ele manda você descer, desce daí e se apresenta a ele. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma também esse daí. Matou mais 51. Você sabe por que eu falei isso até agora? Porque Elias era um camarada que ele sempre fez prova de Deus, irmã Silvana. Ele sempre falava assim: segundo a minha palavra, se eu sou homem de Deus, um cara ousado, um homem ousado, e Deus gosta desse tipo de pessoa. Tem crente que não vê a coisa acontecendo de ruim na sua casa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que chamar as irmãs no círculo de oração, porque o meu filho está enfiado nas drogas. Eu eduquei ele, mas ele está desviado. Não foi isso que eu ensinei para ele. Profetiza, crente sobre ele, determina no nome de Jesus a libertação da vida dele. Eu não sei o que fazer, eu estou sofrendo perseguição no meu trabalho, os meus superiores, os meus diretores, os meus patrões estão me perseguindo, eu não sei o que fazer. Você sabe, profetiza na vida dele, fala: Deus, eu sou teu servo, Pai, seja o juiz entre eu e ele, faça justiça. Está na hora de deixar de ser crente covarde, igreja. Está na hora de ser crente audaz, crente corajoso. Elias tinha muita autoridade nos seus tempos. Hoje nós temos uma autoridade maior do que Elias. Que isso, Sebastião? Você está doido ou não? Eu vou repetir, que a repetição é pedagógica. Hoje nós temos uma autoridade que é maior do que a de Elias, Félix. Que isso, Sebastião? Você está doido? Está falando blasfêmia? Não estou não. Porque hoje já morreu o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Ele já ressuscitou no terceiro dia. O seu sangue carmesim já verteu lá no madeiro. E Filipenses capítulo 2 diz que o Pai, Deus, o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Marcos 16 diz que em teu nome fareis coisas grandes e tremendas. Hoje nós temos o nome de Jesus. Profetiza no nome de Jesus sobre essa crise financeira da tua casa. Profetiza contra ela. Essa crise moral sobre a sua família. Profetiza contra ela. Essa crise espiritual. Profetiza contra ela. Vamos orar. Vamos orar nessa noite. Deus, em nome de Jesus. O mesmo Deus de Elias, ele se encontra aqui hoje com o Antônio, com o Odimar, com o Mauro, com o Abraão, com a esposa, com a Silvana, com o Amarildo, com a Kelly, com o Vitor, com a Tânia, com o Roberto, com o Natan. Ele se encontra com Emanuel, o mesmo Deus de Elias. É o teu Deus, é Deus de Sebastião Moraes, é o Deus de Sebastião de Sá, é o Deus que é imutável. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Portanto, Deus, em nome